Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Coisa gostosa e linda de se ouvir, é melhor ainda de se viver. Fique aqui que esse é o vídeo 11 do livro do estudo de Mateus. Nós estamos estudando Mateus 5, versículo 9. E essa é a frase de Jesus, mais uma das bem-aventuranças, né? Então, se você quer ser chamado filho de Deus, seja um pacificador. E é interessante que ser filho de Deus sempre foi uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento e no Novo também, pela religião judaica, porque ser filho de Deus também era ser filho de Abraão. Então, dentro do judaísmo se carregava, né, essa compreensão de que para ser filho você também tinha que vir dessa raiz. Tanto é que para os judeus, os samaritanos não eram filhos de Deus porque não eram filhos, né, de Abraão, não tinham guardado aquela, não só a religiosidade, mas não tinham guardado toda aquela fidelidade, estava procurando a palavra aqui, né? Não tinham guardado aquela fidelidade que os judeus guardavam dentro das suas práticas religiosas, né? Então, Jesus vem e rompe, né, com essa coisa de ser filho de Abraão, de ser de tal religião, para ser chamado de filho de Deus. Jesus vai dizer aqui que filho de Deus é quem é pacificado. Ponto. A gente já poderia terminar esse vídeo aqui. Ser filho de Deus é quem é pacificado, e faz todo sentido, porque os pacificadores, que são aquelas pessoas que constroem pontes, caminhos, entendimentos, né, na direção do outro, são pessoas que precisam, antes de qualquer coisa, serem pacificados. Não faz sentido você ser um pacificador sem ser pacificado. E o que Jesus está dizendo aqui quanto a ser uma pessoa pacificada? Que pacificado não é uma paz superficial. Uma pessoa pacificada, a qual Jesus estava se referindo, é sobretudo uma pessoa que se entende justificada com Deus. Paulo vai dizer que se temos fé, se carregamos essa fé genuína, verdadeira no nosso coração, temos paz com Deus. Pacificada é essa pessoa que está alinhada em fé, né, com Cristo, que está alinhada com os princípios do eterno dentro de si. Esse é um ser pacificado. É um ser que já se entendeu que nada do que ele faça ou deixe de fazer vai diminuir o amor de Deus por si. Mas isso também não lhe dá o direito de ser leniente, né? O pacificado, ele não entende a vida dessa forma. Mas um ser pacificado sabe que Deus o ama e que ele precisa ser uma pessoa semelhante àquele que ele adora. Ele precisa ser um homem Jesus caminhante sobre a terra. Então, ser pacificado é esse ser que vai ter os pés que caminham para o evangelho da paz, aquele homem que abre mão dos seus próprios direitos em detrimento do amor. Ele abre mão, ele fala, não, eu tenho direito, mas não vou usar do meu direito, porque se eu usar, vai dar ruim. Se eu usar, vai trazer incompreensões. Se eu usar, não vai produzir um ambiente de justiça. Olha só, é um homem que anda com uma intuição espiritual muito desenvolvida. Porque ele tem uma mente, né? E começando aqui de cima para baixo, ele tem uma mente amável, uma mente alinhada, uma mente verdadeira em e com Deus. Sabe? É aquela pessoa que não se esconde de Deus, sabe? Que sua vida é um flagrante diante do Pai o tempo todo, que desenvolve uma espiritualidade nesse sentido. Veja bem, desenvolve uma espiritualidade, é uma pessoa que sabe que tem dentro de si um espírito e que precisa, dia após dia, caminhar na direção desse desenvolvimento, como tudo na vida, como tudo.
A gente desenvolve tudo, a gente não nasce sabendo ler, escrever, falar, se relacionar. E ao longo da vida a gente vai desenvolvendo essas habilidades, a gente vai se humanizando nesse processo. E desenvolver uma espiritualidade também faz parte desse desenvolvimento, desse processo, né? Um pacificado, uma pessoa pacificada também é uma pessoa que sabe que o que contamina o seu ser é o que parte do seu próprio coração. Por isso que é uma pessoa verdadeira com as suas emoções e com os seus sentimentos. Não brinca com aquilo que ele sente, mas alimenta o seu coração do que é bom, do que é justo. Ele está sempre de olho nas coisas que entram e que saem de si. É uma pessoa que sabe direcionar o seu coração para a miséria do outro, por isso que ele é misericordioso, sabe sentir a dor alheia, sabe ser compassivo com o outro, sabe estender a sua própria mão. É assim que a gente vai se pacificando, a gente vai se colocando no lugar das pessoas, a gente vai fazendo, como Jesus disse, né? Aquilo que você quer que os outros lhe façam, faça você. E você vai se pacificando nesse caminho. Você vai se tornando esse ente alinhador, né? Como o salmista fala, né? Que até o coração em Cristo vai se aplainando, vai ficando um lugar que antes era de vales e tempestades e buracos negros e vai se aplainando. E às vezes você passa pelo vale de Baaca, como diz o salmista, né? Pelo vale do sal, pelo vale da sombra da morte, e no entanto o seu coração permanece ali, né? Firme, naquela mesma cadência de fé, de esperança. E assim a fé vai aumentando e os nossos passos vão ficando firmes na direção de Deus. A gente vai se pacificando, pacificando outros e sendo chamados de filhos de Deus. É assim, né? Olha que interessante, para Jesus, os filhos de Deus deixam de ser só os filhos de Abraão e passa a ser também o samaritano. O samaritano passa a ser chamado dentro desse contexto de filho de Deus. Porque ele foi essa pessoa que usou a córdia, né, que é o coração, o cor dele, e se compadeceu do outro, estendeu a sua mão e curou. E estabeleceu ali uma relação de amor, de integridade com o outro. O pacificador constrói integridades. Ele quer ver todo ser humano, todo próximo também um ser íntegro, como ele tem se constituído um ser íntegro, né? E o pacificador é esse ser que as suas obras, né? Ele vai andando, vai fazendo, e essas obras, com a sua fé, vão construindo a sua identidade de filho de Deus. Filho de Deus não é toma, filho de Deus. Não é isso. Filho de Deus, a gente vai se constituindo. As nossas obras, tudo que a gente vai fazendo ou deixando de fazer, é que vai construindo essa identidade. Porque ser filho de Deus é uma identidade. Que a gente não nasce com ela, eu falo no sentido prático, pragmático da coisa, mas que você vai constituindo, você vai tomando consciência do que é, de como fazer, de como ser, de quem você é para Deus e Deus é para nós. Por isso que Paulo vai dizer, né, numa das suas cartas, se eu não me engano, ao Gálatas, ou aos Coríntios, acho que é aos Coríntios que ele vai dizer, olha, antes eu falava com vocês como meninos, mas agora vocês precisam se tornar homens e entender verdades mais fortes, mais sólidas. Vocês tomavam leite de neném, mas vocês precisam comer o alimento sólido. Por quê? Porque ser filho de Deus é esse caminho, né, de crescimento, que você vai se identificando, se assemelhando ao seu Pai. E é isso. Ser filho de Deus é
uma identidade que precisa ser construída com um caminho de paz. E o caminho de paz é esse caminho de justificação, de você se saber um ente perdoado, amado, a qual todos os dias você precisa se identificar com ele. E em só sendo um ser assim, com essa consciência, que você vai construir caminhos para fora, caminhos de paz. E aonde você estiver, você vai ser reconhecido, não pelo que você fala, mas tão somente pela sua presença, muitas vezes, que modifica ambientes, modificam pessoas, modificam estruturas familiares, estruturas sociais. E aí a bem-aventurança vai te encontrar, né? Porque em Cristo, não somos nós que encontramos as bênçãos, mas as bênçãos nos acham no meio desse caminho de identificação junto com o Pai. Então seja um pacificador e você será chamado filho de Deus.